No vídeo de hoje eu vou falar sobre o programa Conta Pra Mim. Já ouviu falar dele? Já ouviu alguma crítica sobre ele? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. A minha ideia com esse projeto, com Conta Outra aqui no YouTube, lá no Instagram, é ajudar você que tem uma criança em casa a oferecer e aproveitar o melhor que a literatura infantil tem para o desenvolvimento da sua criança. Se você se interessa por esse assunto, já quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Mas então, agora vamos pro assunto. Você já ouviu falar do programa Conta Pra Mim? É um programa que o atual governo fez para incentivar a literatura, para incentivar a leitura. E o foco desse programa é incentivar a leitura em casa, com os pais, com a família e a criança. Esse programa foi lançado há algum tempo já, desde o ano passado, e ele já deu muito o que falar, tem muita crítica por aí. E tem muita coisa que eu concordo com essas críticas, mas também tem algumas coisas que eu acho que são um pouco exageradas, assim, que são um pouco equivocadas e que também não é pra tanto. Esse programa tem um material informativo de formação para as famílias, que é um material até bem extenso, e ele também tem livros para as crianças, livros que são distribuídos fisicamente, mas eu não sei bem como que faz para conseguir os livros, mas que também estão disponíveis virtualmente, e aí eu tive acesso a eles virtualmente. Você também pode ter, é só digitar aí programa Conta Pra Mim Mac e entrar no site e conhecer por si mesmo. O programa também tem audiobooks, né, histórias gravadas em áudio, também tem algumas músicas, tem várias coisas, é só explorar lá o site que vocês vão poder ver. A ideia é que as famílias possam fazer da leitura parte da rotina da casa, parte da rotina com as crianças, e isso é muito legal, é muito interessante. Mas aí entra já a primeira e principal crítica, é sobre a qualidade desse material, sobre a qualidade dos livros. Os livros são, de fato, muito ruins. O pessoal, né, lá teve a ideia de oferecer os livros, de oferecer nos livros os contos clássicos, aquelas histórias mais conhecidas, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Cinderela, entre várias outras. Só que eles não simplesmente pegaram essas histórias em livros que já existem e disponibilizaram material. Não, eles resolveram escrever as suas próprias versões, contrataram uma pessoa lá que ninguém nunca ouviu falar, que reescreveu então com algumas adaptações as histórias clássicas que a gente conhece, só que essas adaptações estão muito ruins. E elas estão ruins mesmo, assim, eu não tô falando isso só porque é o que tá todo mundo falando. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, um trecho para que vocês mesmos possam ver do que eu tô falando. Tem um aspecto estético, né? Todos os livros deles também foram ilustrados pela mesma pessoa, então toda aquela ideia de que os livros são a primeira galeria de arte das crianças, nesse caso, a galeria tem exposição de um pintor só. E a qualidade literária, escrita, assim, também deixa bastante a desejar, deixa, assim, não tem aquele requinte, não tem aquela coisa poética da escrita, sabe? É bem fraquinho, me lembra muito aqueles livrinhos, sabe? Mas agora eu vou ler para que vocês possam perceber isso também e não ficarem só acreditando no que eu tô falando, tá? Ó, vou ler um trecho aqui da parte da Cinderela. Primeiro eu vou ler ele no livro disponível lá pelo Mac e depois eu vou ler ele aqui nessa versão original do Perrault. No dia da festa, aflita por não saber como iria, Cinderela sentiu uma brisa mágica e um sussurro disse-lhe que tudo daria certo. Era só acreditar. Então a fada madrinha surgiu, meio atrapalhada, e ordenou: abóbora, transforme-se na mais elegante carruagem. Ratinhos, tornem-se graciosos alazões. Chinelos de madeira, vocês serão os mais lindos sapatinhos de cristal. A fada agora, mais séria, avisou a donzela: fique atenta ao horário. À meia-noite, o encanto se quebrará. Né? Meio rápido demais essa mágica toda acontecendo. Agora vamos olhar lá na versão do Perrault, que eu tenho neste livro aqui. Enfim, chegou o esperado dia e lá foram elas. Cinderela as seguiu com os olhos pelo tempo que pôde. E assim que sumiram de vista, desatou a chorar. Sua madrinha, quando a viu coberta de lágrimas, perguntou-lhe o que estava acontecendo.
Bem que eu queria, bem que eu queria. Bem que você queria ir ao baile, não é? Eu queria sim, disse Cinderela suspirando. Então, se você for uma boa menina, disse a madrinha, eu farei você ir. Levando-a para o seu quarto, ela lhe disse, vá até a horta e me traga uma abóbora. Cinderela foi logo colher a mais bonita que encontrou e levou-a para sua madrinha, sendo incapaz de adivinhar de que modo a abóbora poderia ajudá-la a ir ao baile. A madrinha, depois de escavá-la por dentro, deixando apenas a casca, tocou-a com uma varinha e no mesmo instante a abóbora se transformou numa bela carruagem dourada. Depois, ela deu uma olhada na ratoeira, onde encontrou 6 camundongos vivos. Pediu a Cinderela para levantar aos poucos a tampa da ratoeira e cada vez que um camundongo saía, a madrinha o tocava com sua varinha para que imediatamente ele se transformasse num bonito cavalo. Com isso, chegou-se a um conjunto vistoso de 6 cavalos, todos malhados com uma bela cor cinza-rato. Como a madrinha se viu em apuros por não saber de que modo arranjar um cocheiro, Cinderela disse, vou ver se na ratoeira não há algum rato que sirva para fazer um cocheiro. Vá sim, disse a madrinha, é uma boa ideia. Cinderela lhe trouxe a ratoeira onde haviam 3 ratos gordos. A fada apanhou um deles, por causa de sua barba imponente, e o tocou com a varinha para transformá-lo num corpulento cocheiro, com um dos mais belos bigodes jamais vistos. Em seguida disse a moça, vá até a horta e me traga 6 lagartixas que você encontrar atrás do regador. Bastou as 6 serem trazidas para a madrinha transformá-las em 6 lacaios, que com uniformes enfeitados com galões imediatamente subiram atrás da carruagem, onde permaneceram grudados, bem apostos, como se nunca tivessem feito outra coisa da vida. A fada então disse a Cinderela, espero que agora você esteja contente, já tendo como ir ao baile. É verdade, mas como posso ir assim, com essa minha roupa horrorosa? A madrinha limitou-se a tocar nela com uma vara de condão, e a roupa, no mesmo instante, transformou-se num vestido de ouro e prata todo incrustado de pedras preciosas. Em seguida, deu à moça um par de sapatinhos de vidro, os mais bonitos do mundo. Estando assim toda arrumada, ela subiu na carruagem. A madrinha, porém, pediu-lhe, acima de tudo, para ela não ficar no baile até depois da meia-noite, avisando-a de que se ela demorasse um momento a mais, sua carruagem voltaria a ser abóbora, seus cavalos camundongos, seus lacaios lagartixas, e ela se veria coberta pelas roupas velhas em sua forma original. Bem diferente, né? Bom, em relação à qualidade dos livros, não tenho o que questionar, de fato, assim, pegaram pesado. Podiam ter feito uma coisa muito melhor. E, na verdade, não precisavam nem desse esforço de mandar alguém fazer, sei lá eu, quantos livros. Era só dar uma boa olhada nas produções já existentes, que inclusive é uma coisa que já acontecia nos outros governos, que já tinham programas de leitura muito legais, mas que mandavam os livros para a escola. Inclusive foi na escola, em estágio, assim, quando eu trabalhei na escola, que eu conheci vários autores brasileiros e até outros não brasileiros, mas com livros muito legais, de muita qualidade, que eram enviados de forma gratuita para a escola, assim, dentro desses programas de incentivo à leitura. E a forma como esse programa surgiu agora, como Conta Pra Mim surgiu, foi muito desrespeitosa a toda a tradição de literatura infantil que existe no Brasil. Porque quem formulou esse programa simplesmente ignorou que tem muita gente que trabalha nisso e que é muito boa. As produções literárias brasileiras têm muitos prêmios. A nossa turma aqui escreve muito livro legal, tem muita coisa de qualidade, ilustrações incríveis, além do estudo acadêmico mesmo na área, do estudo sobre literatura infantil que foi simplesmente ignorado, o que é uma pena e uma falta de respeito. As principais críticas que eu li, algumas eu até vou deixar aqui embaixo nas informações para que vocês possam ler também, né, os artigos, elas falam desses pontos e muitos outros, mas elas trazem também uma coisa que eu não consigo concordar. Elas falam também
que o governo devia estar investindo nas escolas e não nas famílias, e colocam esse programa como mais uma imposição para as famílias, como algo que estivesse colocando para as famílias a obrigação de dar conta da alfabetização das crianças, que é papel da escola. E aí eu já tenho algumas coisas assim que, não é bem assim. Com certeza o governo tem que investir na escola, né? É dele o papel, é ele que é o financiador da escola, então tem que investir, tem que mandar livro para a escola também, com certeza. Mas essa iniciativa de levar para a família também a responsabilidade e dar para a família também esse acesso, por mais que a forma como isso tenha acontecido esteja bem equivocada, isso é muito importante, porque quem já esteve numa sala de aula sabe que é nítido, você percebe os resultados das crianças que têm acompanhamento escolar dos pais e das que não têm. O desenvolvimento das crianças cujos pais participam da sua vida escolar, incentivam a leitura, leem para elas em casa, é muito maior. E por mais que esse programa tenha vindo assim de uma forma tão atrapalhada e que provavelmente não vai ter muito resultado, não dá pra gente ignorar que a família precisa se envolver sim na vida escolar das crianças, porque a escola, ela não dá conta. Eu vejo esse programa como uma estratégia para envolver mais as famílias, que eu não sei se vai dar certo, porque enfim, né, o programa tem muita fragilidade, mas é muito importante que as famílias sejam envolvidas em todo o processo, que as famílias sim leiam para as crianças e que elas peguem esse papel dessa formação literária, porque a escola ela não dá conta disso, não dá conta mesmo. Na escola não tem nem tempo hábil para fazer tudo o que tem que fazer, para alfabetizar, para ensinar matemática, para ensinar as outras coisas e também dar comida para as crianças e ter o tempo de brincadeira das crianças e ter o recreio e ter a reunião dos professores e ter tantas outras coisas que ocupam a grade escolar. E assim, a escola ela não tem tempo mesmo para fazer tudo com excelência. E é isso que me incomoda nessas críticas, porque elas colocam todo o papel da educação na escola, mas a escola ela não dá conta, e ela não tem dado conta. E aí o que a gente vai fazer? É óbvio que a gente precisa lutar por melhores condições de trabalho para os professores, por uma melhor estrutura na escola e por várias outras coisas. A escola precisa se preocupar e garantir que o básico seja feito e bem feito. E aproveitar as ajudas, né? Aproveitar a família e usar a família para fazer esse complementar. E o que seria esse básico? O básico é alfabetizar as crianças. É dar essa liberdade que a alfabetização traz para as crianças. É garantir que as crianças tenham liberdade e autonomia, que é conquistada com a alfabetização. E falando em alfabetização, tá aí uma outra pinicada, uma outra cutucada que eu vi em várias críticas. O Nadalim, que é o atual secretário de alfabetização, ele é o grande defensor do método fônico no Brasil. E esse método é entendido já popularmente como um método ultrapassado. Foi assim que eu aprendi na faculdade. Por quê? Porque já há muitos anos, acho que desde quando a minha mãe estava no magistério, isso já faz mais de 30 anos, ela já estava aprendendo ali que a coisa certa, que a única coisa que funcionava era toda aquela ideia que vinha a partir do construtivismo. E eu, quando estava na faculdade, até tentei perguntar para os meus professores se existia alguma outra forma, algum outro autor que não fossem aqueles mesmos que eles citavam em todos os semestres, em cada disciplina. E para essas minhas perguntas eu só recebi uma desconversa, o que eu considero uma falha muito grave. Considero realmente uma falta de honestidade com os alunos, não apresentar tudo que existe, mostrar só uma forma e dizer que o resto tudo não funciona, assim, sem nem dar a chance pra gente conhecer. E bom, já faz muito tempo que é isso que vinha sendo ensinado em várias formações para os professores, as formações que vêm lá de cima do governo, os ensinos nas universidades, nas faculdades, e a gente pode ver como resultado disso, números em alfabetização cada vez menores, as crianças sendo plenamente alfabetizadas cada vez mais tarde ou nem sendo. Mas uma coisa que eu entendi só muito mais tarde é que método é meio. Método é meio pro fim. Então não existe essa coisa de um método certo, um método errado, um método ultrapassado, um método inovador. Existe o que funciona e o que não funciona
para aquela criança. E nesse caso, eu acho que a gente tem que olhar para as coisas com uma mentalidade um pouco mais mercadológica mesmo, sabe? Uma mentalidade mais dos negócios, de ver o que realmente traz resultado. Porque, gente, é muito injusto e é muito triste e é maldade mesmo fazer as crianças passarem tanto tempo na escola e não conseguirem nem aprender a ler e escrever. É muito feio ficar nessas briguinhas ideológicas defendendo um pacote completo que reclama de absolutamente tudo que o outro tem, como se o outro pacote não pudesse ter alguma coisa legal. Sabe aquela ideia do reter o que é bom, né? De olhar tudo, ler tudo, ver tudo e reter o que é bom? A gente tem que fazer isso. Não tô dizendo que eu concordo, que eu acho que o método fônico é o método mais legal e é o que tem que ser usado. Não! Mas ele também é uma possibilidade. E quem trabalha com formação de professor tem que mostrar isso para os professores também. Não dá para ficar só tentando ensinar a fazer a criança pensar, a fazer os alunos terem pensamento crítico, a fazer eles se libertarem, sem de fato conseguir alfabetizar as crianças. Porque assim, para mim, o que eu aprendi na faculdade, resumindo, é isso, que a gente tem que fazer as crianças terem pensamento crítico e tal, mas como fazer? Eu não sei. Eu fui pra escola, eu fui dar aula e eu realmente não sabia o como fazer para alfabetizar uma criança, para alfabetizar uma turma. Então, assim, resumindo, de fato, eu acho que a escola precisa se preocupar em fazer o básico. E a literatura, tudo que a literatura nos desperta, tudo que ela nos toca, tudo que ela nos faz sentir, faz parte da nossa formação integral, da nossa formação pessoal, intelectual, moral, ética, da nossa formação de valores e de concepção de mundo. E a gente tem que lembrar também que sempre quem está oferecendo a leitura, a literatura para a criança, está também oferecendo a sua visão de mundo, as suas concepções, porque nenhuma mediação é neutra, né? Todo mundo coloca ali também os seus valores. Então, se fosse o caso de escolher quem tem que formar a criança entre escola e família, eu prefiro que a família tenha essa influência. Então, assim, para finalizar, realmente o programa Conta Pra Mim, o que ele tá oferecendo é ruim. Não presta, não tem qualidade, não tem mesmo, vocês mesmos viram, né? Mas o que eu quero falar é que a gente não pode e a gente não precisa colocar tudo que vem em um pacote lá no alto, no pedestal, e jogar tudo que vem no outro fora, ou o contrário. A gente pode ver o que é bom em cada coisa e pegar o que é bom em cada coisa, porque assim, juntos, juntando as coisas, a gente consegue construir alguma coisa melhor. Senão, o mundo vai seguir sendo essa briguinha ideológica, essa briguinha política que, é um saco, né? Eu acho um saco. Não sei, tô sendo muito ingênua politicamente. Talvez eu seja, né? Eu sou meio ingênua politicamente, mas meio ingênua e meio pessimista, assim. Não acredito muito que tenha mudança. Já faz uns anos que eu não tenho muita esperança, assim, de mudança nessa infantilidade entre as coisas. Mas, gente, ia ser tão melhor, né? Se as pessoas só pegassem, assim, o que é bom e tentassem ser adultos e conviver em harmonia e construir coisas que realmente façam bem. Mas não. Enfim, o que você pensa sobre isso? Você já conhecia o programa Conta Pra Mim? O que você achou do programa? Acha que tem futuro? E o que você acha sobre essas coisinhas ideológicas? Acha que tem jeito? Ou essa birra vai continuar pro resto da vida? Me conta ali nos comentários. E se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixe seu joinha e compartilha ele, manda ele para outras pessoas, para que elas possam também ter um outro olhar sobre as coisas, tentar pensar nas coisas assim um pouco menos dentro das suas caixas, certo? Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!